o que você tem no meio da tua perna? Um pau. E o que eu tenho? Eu não vi. Filha da puta! A gente viu... Mas isso é preconceito. A gente viu... Que seja. Nunca sofreu assédio de nenhum homem? Não. Que bom pra você, que bom pra você. Mas eu tenho certeza que essa não é a realidade de muitas mulheres. Eu não quero um marmanjo de 1,90 barbado fazendo xixi do meu lado. Abner, eu queria... E é sempre uma maravilha fazer essa pergunta, porque eu acho que ela abre o debate de uma forma maravilhosa. A gente tá falando muito sobre misoginia até agora, sobre proteger as meninas e proteger as mulheres. Então define pra mim o que é uma mulher. E disserta sobre isso. Então vamos lá. Por causa da questão que a gente tinha falado antes, né? No outro próximo debate. tema já. No outro debate a gente entrou numa questão parecida. Eu não vamos lembro lá. necessariamente o que foi, mas... O que eu tinha falado é quando a pessoa nasce com a genital ambígua, né? Se ela é intersexo. Tá, mas com primeiro pênis e define pra vagina. mim o que é uma mulher. Sim, então, a mulher, ela é uma construção social de uma fêmea adulta do sexo feminino e tal. Mas não, isso não é uma construção social, isso é um parâmetro biológico. Então, Construção social que mas vocês isso fazem. não é aceito nem pela biologia, nem pela sociologia. Ah, não é aceito pela Então biologia. vamos lá, com calma. A direita, ela cria um termo, que é a mulher biológica e o homem biológico. Não, a gente não criou esse termo. Sim, é um termo criado. Vocês criaram porque se a gente não usa esse termo, criado. a gente vai preso. Então... Não, é um termo criado, porque a pessoa... É lógico que é um termo criado, porque só existe mulher. Ela pode não nascer sendo exatamente um dos dois. Inclusive, eu vi um podcast disso, eu até indico pra galera, tava vendo esse podcast essa semana. Tem uma pessoa intersexo que deu uma entrevista num podcast chamado Prosa Choque. Chama Alana Claudiana. Ela é intersexo. E eu tô falando isso por quê? Porque quando eu era criança... é intersexo. Sim. Ela. Quando eu era criança, o Silas Malafaia falava, por exemplo, na televisão, gente, só existe cromossomo XX e XY. Isso não é verdade. É porque o resto é anomalia, né? Isso não é verdade. Isso não é verdade. A Alana, que deu lá a entrevista no podcast, ela tem os cromossomos XX, XY. Sim, é anomalia. E ela não nasceu com problema de saúde. Então, eu só tô falando isso porque no outro debate nosso você falou, todo intersexo nasceu com um problema de saúde. Não, mas isso, alguns sim, isso é alguns anomalia. não. Essa é a anomalia. Mas ela não tem problema de saúde. Ela nasceu com o aparelho reprodutor masculino e o feminino completos. Sim, é uma anomalia. Mas é uma anomalia. Mas... Não tô falando de forma pejorativa, mas é uma anomalia. Sim, mas isso é uma prova de que não existe só homem e mulher. Existe. De que não existe só dois gêneros. Mas quais são os dois sistemas que ela tem dentro dela? É o masculino e o feminino. Sim, mas aí então é só homem e mas mulher é um terceiro elemento combinando os dois. Não tem terceiro elemento nenhum. O problema ali é que é uma anomalia e colocou as duas coisas que existem no lugar Então só. eu vou repetir a pergunta que eu fiz no outro debate. Se uma pessoa nasce com um pênis e uma vagina, ela é homem ou mulher? Ela é uma pessoa intersexo e existe um exame Então não muito... existe só duas opções, existe um exame... Não, mas vamos falar sério sobre isso. Vamos falar sério sobre isso. Mas eu tô falando sério, você tá ligado? Você vai falar que é exceção, que é pouca gente, mas mesmo assim não deixa de ser o fato de que não existe apenas dois gêneros. Calma aí, tem mais tempo. Não, de boa. Vai. Tá, eu não sabia também. Eu nem lembrei do termo. A questão é essa, a direita ela vai procurar uma definição de mulher que excluam as mulheres trans. A questão é, gente, mulher trans, ela é mulher, só que ela é trans. É mulher. A palavra trans, ela já existe para além da questão de gênero. A palavra transversal, né? A palavra transatlântico. Trans significa através. Então, não é uma coisa que a cultura woke inventou isso. Na verdade, sempre existiu em todas as civilizações. Agora a gente existe uma certa forma de entender essa questão. Só que se você considerar que essas pessoas trans não existem, é um homem fantasiado de mulher, aí você vai excluir essas pessoas de várias coisas. De vários ambientes. Não de nada. De alguns ambientes tem que excluir mesmo. Tipo do meu banheiro. Mas alguns de... Tem que excluir. Então, você já foi abusado por alguma pessoa trans no banheiro? Graças a Deus não, mas eu já tive experiências desagradáveis. Você já sofreu algum assédio de um homem hétero, cis? Não, já sofri de outra mulher. De homem hétero cis eu nunca. Vi, tava no outro debate. De uma mulher eu já sofri, de homem nunca. Lamentável aquele debate. Você nunca sofreu assédio de nenhum homem? Não. Que bom pra você. Mas eu tenho certeza que essa não é a realidade de muitas mulheres. Tipo assim, a minha realidade é que eu sofri assédio de uma mulher. Um homem? Não. Mas a galera ela deve ser punida. E ela deve ser punida. A questão é, um homem que vai cometer uma violência num banheiro, por exemplo, ele não precisa se fantasiar de alguém pra ir lá cometer esse crime. O Jack, ele vai lá cometer a jaqueira dele sem precisar colocar uma roupa. Mas você entende que é mais fácil da gente identificar o Jack, né? Tá, mas então você acha que faz sentido uma mulher trans lá de vestido, peito de silicone, cabelão, entrar no banheiro masculino com um monte de homem? Você não acha que é perigoso pra essa pessoa? Passa pra Eduardo agora. 3 minutos, Eduardo. Vamos começar por partes. Você falou da questão do intersexo. O intersexo, o hermafrodita,
são exceções que confirmam a regra. Certo? Não. Eles É uma saem... regra inventada, né? Não, é uma regra... Pelo amor de Deus, cara. Que regra que é? Como que é? Tá, o que você tem no meio da tua perna? Um pau. E o que eu tenho? Eu não vi. Filha da puta! Filha da puta! Beijo, amor. Beijo pra minha mulher que tá assistindo isso. Fortaleceu. Não, mas para fins de curiosidade, você tem um pênis, eu tenho uma vagina. Mas tem gente que nasce com pênis e útero, por exemplo. E é anomalia. Mas existe. Mas é uma anomalia. Você entende o que eu tô querendo dizer? Sim, mas você entende o que eu tô querendo dizer? Você entende o que eu tô querendo dizer? Não é porque existem pessoas que nascem com 6 dedos na mão que o parâmetro é todo mundo ter 6 dedos. O parâmetro é que mãos geralmente tem 5. Sim, a questão é que Mas não é considerado pela 6. religião que ter 6 dedos é um pecado. Mas eu não tô falando de religião. Mas questão de... Não, mas eu você sei, tá colocando religião mas aqui. o cristianismo no Brasil é muito forte, inclusive na política. Tá, mas eu não tô pra falando essas pessoas disso. que Não, são mas peraí, cristãs acreditam que ser trans é pecado. Não, tudo bem, deixa eu falar. Vamos voltar na questão do intersexo. Fala. O intersexo, o hermafrodita são a exceção que confirmam a regra. A pessoa que é intersexo, eu não posso dizer que é uma doença, porque eu não sei se é o termo certo clinicamente. Eu não sei se é. Não sei se é transtorno, não sei se é condição, não sei. Então eu vou usar um termo que não é tão científico assim, não é pejorativo. É uma anomalia genética. E existem diversas anomalias envolvendo cromossomos. A gente tem diversas anomalias diferentes que envolvem cromossomos e que causam essas diferenciações. Tanto que isso é um diagnóstico que o pai recebe, que a mãe recebe quando ela tá grávida. Ó, teu filho, tua filha, teu filho, vai ter alguma coisa de diferente. Ele tem este problema, ele tem esta anomalia cromossômica, portanto, ele vai estar fora do padrão, fora da norma. Qualquer pessoa que tenha... Você que é mãe, você que é pai, e você, por algum motivo, você tem um filho intersexo, hermafrodita, você recebeu esse feedback do teu médico. Ó, vamos dar uma atenção aqui porque ele tem essa anomalia, ele tem essa diferença, ele vai nascer diferente. Eu não tô dizendo que essas pessoas não existem, e eu não tô dizendo que isso não merece ser tratado com cuidado, porém, existe um exame muito prático que geralmente é feito na maioria dos casos, porque você não tem os dois sistemas reprodutores ali igualmente majoritários. Isso a gente aprende na escola. Nesses casos, geralmente um sistema reprodutor se sobrepõe ao outro e uma produção hormonal se sobrepõe à outra. Então, se aquela pessoa intersexo tem o sistema reprodutor masculino se sobressaindo sobre o sistema reprodutor feminino e ela produz mais gametas masculinos, mais hormônios masculinos e toda essa questão, então essa pessoa é considerada, até para fins de facilitar a vida dessa pessoa, como um homem intersexo. Ela vai ter outros... Inclusive, existem cirurgias que ela pode fazer pra reduzir a aparência da genitália, dependendo de como fica. Pra você se normalizar e ir na linha da genitália que prevalece. Isso existe. Eu não tô dizendo que isso é algum absurdo e que, meu Deus, olha a ideologia de gênero. É uma anomalia biológica. Tem que ser tratado dessa forma, certo? É a exceção que confirma a regra. Até mesmo o intersexo ou hermafrodita, ele vai ter 2 tipos de genitália, a masculina e a feminina. E é por isso que ele é considerado uma diferença, uma condição. Porque ele tem 2 coisas que não deveriam estar juntas e que geralmente não se misturam. Então a gente vai pra essa linha. Não dá pra você querer usar essa exceção que aflige nem 1% da população como regra pra você dizer que não existe homem ou não existe mulher. Você é homem, eu sou uma mulher. Nós somos completamente diferentes dos pés à cabeça em todos os aspectos. Passa pro Abner agora. Vou dar 1 minuto a mais pra ele também. Isso. Então, me parece que a sua argumentação se baseia nessa afirmação de que a exceção confirma a regra. A minha pergunta, e a minha questão mais profunda é que regra? Porque homens têm pênis, humana, mulheres têm vaginas. Então, mas você vê que não é tão simples assim, porque alguns podem nascer... E se o homem nasce sem um pênis, você acha que não existe? Ele tem um problema de saúde. Então, mas existe sim. Aí você tá querendo usar o problema de saúde, a exceção e a anomalia pra confirmar a regra de novo. Mas que regra? Aquilo regra do só quê? está sendo visto como regra um problema... do quê? Aquilo só está sendo visto como um problema de saúde porque tá saindo do padrão que é homens têm pênis. Tá, mas a minha questão é a seguinte. Realmente, não, tá. Quando você considera que necessariamente precisa ser um ou outro, o que isso gerou na história diversas vezes é que quando a criança nasce com uma genitália ambígua, o médico ou os pais da criança se veem na necessidade de mutilar a criança, porque fala assim, ó, tem que se encaixar no padrão, ou isso ou aquilo, não pode estar aqui incerto. A questão é, a natureza humana... Você pode, só que aí você vai ser reconhecido na sua vida inteira como intersexo, e todo mundo vai saber que aquilo ali é o diferente da norma. O termo técnico, a natureza humana é bimodal, e não binária. Binário seria, só existe um e só existe outro. Bimodal significa a maioria das variações são um ou outro,
E o mas resto é não, exceção porque é anomalia. não são as únicas. E o resto é exceção porque é Então, anomalia. são menores quantidades, mas você tratar em E aí a gente exceção vai e liberar anomalia, banheiro pra todo mundo por causa de menos de 1% da população que nasceu com não é anomalia liberar, genética. já existe, né? A lei já é assim, né? A pessoa... É um absurdo. É um absurdo. Quantos Mas casos qual que é de a lei? mulheres trans? Qual que é a lei? Que a mulher trans, ela tem o direito de ter o nome social dela, o documento Não, mas social nome dela, social ser ninguém tá reconhecido como reclamando. mulher, Nome então social usar o ninguém tá banheiro reclamando. feminino também. Você usa o nome que você quiser. Eu não Sim, quero sim. um marmanjo de 1,90 barbado fazendo xixi do meu lado. Calma, Eduardo. E você não concluir. quer Mas isso então- na sua filha também. Mas e aí, Você se for não uma quer, mulher... você tem uma filha, você não quer isso também. Você não quer. Eu não Eu acho sei que que você uma não mulher trans vai demonstrar um perigo pra minha filha no Mas banheiro. aí que tá, como é que você vai botar um fiscal de intenção na porta do banheiro pra saber Não tem. se essa aqui é uma mulher trans de verdade, ela não vai querer fazer Não nada. tem, e não esse tem. aqui Viu é um como não maluco tem? barbado que quer fazer maldade. Tá vendo? Não tem como. Não tem, então não pode usar. Então não Pronto. pode proibir. Não tem como... Não pode permitir. É E o quem contrário. que vai proibir? Quem que vai fazer essa fiscalização? Cara, pelo amor de Deus. Vai ter um guarda na frente de cada banheiro vendo a genitália de cada um. Me fala. De banheiro público, primeiramente, que deveria ter algum tipo de fiscalização na frente. Geralmente em shoppings, por exemplo, costuma ter. Agora, quando você existe a possibilidade de não acontecer o que aconteceu com a Cássia Kiss, as próprias pessoas que frequentam aquele banheiro fazem essa regulação. Quando você vê uma senhora como a Cássia Kiss sendo tratada como criminosa porque ela viu um homem que se identifica como mulher entrando no banheiro pra sacar a rola do lado dela e ela se incomodou, ela foi tratada como criminosa. E aparentemente ela não pode se ofender com isso. Se você acha Mas que isso tá essa certo, pessoa cara, interagiu com ela? cara, não precisa interagir. A gente viu, Mas isso é preconceito. a então. gente viu que seja. Se você, Tá bom, então se você acha, pelo menos você tá sendo aberta. Se Você é você acha- preconceituosa abertamente. se você acha que eu não querer um cara sacando a rola pra fazer xixi no mesmo banheiro que eu ou que a Tá, minha e se- filha e se é você- preconceito, então é E preconceito. se você falar isso pra uma pessoa negra ou pra um imigrante? Ah, não quero mulheres imigrantes porque ou senão muçulmanas aqui no meu banheiro tornam o ambiente mais perigoso. Você não pode Por que fazer que isso. tornaria mais perigoso? Então, Ela é uma mulher, que ela a não mulher tem trans? ferramenta Por que pra que a me mulher estuprar se trans? ela quiser. por que a mulher Porque a trans... mulher trans tem a ferramenta pra me estuprar se ela